Entrevista. 40% dos brasileiros sentem dores. Na última semana, o Jornal da Cidade apresentou reportagem onde o médico especialista em dor, Bruno Cavelucci, que é membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, contava que um estudo revelou que 40% dos brasileiros sentem dores. E para falar sobre o assunto que afeta parcela significativa da nossa população, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio. Bom dia a todos, bom dia Sandro, bom dia ouvintes, bom dia Gradas. Seja bem-vindo novamente aqui, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. E até quando eu vi essa informação, não é, desse doutor aqui, Bruno Cavelucci, falando 40% da população sente dores, claro que ele quer dizer dores significativas, não é? Sim, com certeza. Aquelas que incomodam. Eu falei, não, esse é um assunto que o Dr. Lúcio Mauro Trevisan vai tratar ao vivo em nossos estúdios. Eu diria que se fizesse uma pesquisa nas ruas, eu acho que esse dado seria, essa porcentagem seria bem maior, né? Que todo mundo, tem gente que tem uma dor, tal, não procura nenhum médico, então esses dados são os que chegam ao médico, né? E os que são colocados dentro dessa pesquisa. Muitos não são, não é colocado dentro dessa pesquisa. Então eu acredito, eu tenho certeza que esse número é muito maior, Sandra. Esse dado é muito mais alarmante. Isso é importante destacar, porque daí os profissionais da área eles vão tendo percepções diferentes. Com certeza. Não é? E também para a gente saber o que levou a 40%, teria que até se aprofundar no que tipo de dor. Que tipo de pesquisa que foi feito, qual foi o estudo, né, como foi feito. Mas sim, enfim, a gente sabe que em pronto-socorro, em consultório das nossas especialidades, né, neurologista, reumatologista, ortopedista, a gente vê que grande parte da população não vai procurar porque torceu o tornozelo apenas, e sim porque tem uma dor e que aquela dor está lhe atrapalhando naquele momento. Exato. Né? Bom, o importante é que parcela significativa da nossa população sentem dores que atrapalham o dia a dia. Doutor Lúcio, o que seria a dor no sentido de por que o organismo ele capta uma dor, né? Por que eu sei que o meu pé está doendo ou a minha coluna? Então, existe a via da dor, né? O que acontece? O nosso organismo, para a gente saber o que está acontecendo na nossa periferia, vamos dizer assim, nas mãos, nos membros, né? A gente tem que ter uma comunicação entre o cérebro e os membros, vamos dizer assim, no sentido de sensibilidade. Então, o sistema nervoso central, ele é ligado às extremidades através dos axônios, que são os prolongamentos dos neurônios que saem do sistema nervoso central e vão até as periferias, vão se ramificando. Então você tem o corpo do neurônio que fica lá no sistema nervoso central, o prolongamento deles, que são os nervos periféricos, são axônios que vão até a periferia. E eles captam essa sensação e levam ao cérebro para a gente saber que, por exemplo, você pisou num prego, você pisou num caco de vidro, você cortou o pé, entendeu? Você está com um problema na coluna lombar, no disco intervertebral, o seu está doente, está com uma discopatia, ele vai levar essa informação até seu cérebro. Para que ele leva essa informação ao seu cérebro? Para você se tratar, para você saber que tem alguma coisa errada com você, que tem alguma coisa nociva, né, ali, que tem que ser visto, porque senão o próprio problema vai aumentar. Agora, Lúcio, tem reportagens que nós já vimos, não é, que mostram pessoas que não sentem dores, né? Falta alguma coisa no cérebro, não é? A dor, ela é muito individual. Ela é totalmente individual. Então, isso aqui é muito importante destacar, que uma lesão para uma pessoa, ela é diferente que para outra pessoa. O mesmo tipo de lesão, vamos dizer assim, uma pessoa que torceu o tornozelo, né? Duas pessoas diferentes. Cada uma vai relatar a dor de uma maneira, né? É interessante isso. Umas não vão conseguir se mexer, ficam caídas no chão e não quer que ninguém ponha a mão, se apavora, já vem aquele pânico, aquela ansiedade muito grande. Outros já são mais tranquilos e tentam se levantar, tentam mexer o tornozelo, ver se está tudo bem,
tudo depende da interpretação de cada um, é individual, né? Por isso que somos pessoas, somos seres individuais, né? Não, isso é verdade. Uma vez eu fui atropelado, Lúcio Mauro, em frente ao estádio do Rio Branco. Sim. Um amigo nosso, depois eu te conto quem é. Ele passou a esquina ali, o Fusca dele não funcionou muito bem, e ele me pegou na calçada. Sim. Eu fiquei com tanto medo de estar com uma fratura na perna, que fiquei paralisado. Não deixou ninguém pôr a mão, não tentou se mexer. Exatamente. Então. Medos. E depois que me levaram para o hospital, no hospital falaram, não, sua perna está normal. Você não sofreu fratura nenhuma. Então, quantas vezes o paciente, ao ver um profissional da saúde, geralmente o médico, que ele confia, né, que ele vê que o médico tem a capacidade de avaliar aquele quadro, só de ver o médico e o médico falar que não tem nada, a pessoa começa a se sentir melhor, começa a andar. Então é um quadro assim de ansiedade que tem que ser controlado. Né? E enfrentado até, né? Exatamente. Mas tem gente que não tem, né, essa capacidade. Isso aí é individual. É muito... Ô Lúcio, insistindo ainda um pouco mais nesses exemplos de pessoas que não sentem dores, eu vi um caso de uma garota que ela era toda queimada. Sim. Porque ela chegava perto do fogo e não sentia dor. Sim. E ela tinha também algumas fraturas por não ter noção do perigo, porque a dor protege o ser humano. Exatamente. A dor, o que é a dor? Uma sensação desagradável, né, que nos leva a ver que há algo de errado com aquele segmento, que existe alguma coisa nociva, alguma patologia que esteja causando. E essa dor, na grande maioria das vezes, ela é para proteger, né, como você está falando. Porque, por exemplo, a gente tem exemplos do diabético. O diabético, ele desenvolve uma doença chamada neuropatia diabética, que é o quê? Os nervos das periferias, que é esse que eu falei agora, que são o prolongamento dos neurônios, que são os axônios, eles vão ficando doentes. E eles não têm a mesma capacidade de informar o paciente que está tendo, por exemplo, alguma coisa machucando o seu pé. E aqui vai formando ferida, úlceras no pé, e aquilo vai causando infecções, onde a pessoa vai perdendo o dedo, perdendo o pé, porque não tem a sensibilidade, entendeu? Com isso, o próprio diabético também desenvolve problemas vasculares, não cicatriza aquilo ali, e aquilo vai infeccionando, não chega antibiótico, e é onde o paciente vai sendo amputado. Você vê, mas é sério um problema neurológico, né, causado por uma doença de base, que é o diabetes, ele leva muitas vezes a amputação por falta de sensibilidade. É a neuropatia diabética. Interessante. Entendeu? Então a dor, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Né? E existem várias classificações, né? Assim, esse assunto, Sandra, é muito amplo, né? A gente poderia ficar falando aqui durante horas, mas vamos dizer assim, a dor ela é dividida em aguda e crônica. Vamos dizer assim, a dor aguda é aquela dor que a pessoa sofreu naquele momento. Torceu o tornozelo, alguma coisa queimou, alguma infecção, né? A pessoa pegou uma bactéria e aquela bactéria causou um processo infeccioso inflamatório que está causando dor, né? Uma isquemia, que é a dor do infarto, falta sangue em algum segmento do corpo, né? A pessoa tem dor, né? Dor no peito, que é com dor que começa no peito. Por quê? Porque não está chegando sangue nos músculos do coração e aquilo causa uma morte celular e aquilo dói pra caramba. Então são as dores agudas. E as crônicas, que a gente classifica como as dores que são mais prolongadas, que vêm aí, vamos dizer, de mais de 6 meses. Que são patologias muitas vezes, por exemplo, como eu falei, aquela dor nas costas, começa com a dor muscular, a pessoa não trata, má postura, ganha peso, não faz exercício. Aquele órgão, aquele disco intervertebral, ele vai ficando doente. E aquilo vai causando aquela dorzinha, que chega uma hora que o disco não aguenta, forma uma hérnia, e aí a dor é pior, ela vai piorando. Então a dor é um negócio, ela é muito diversificado, né, o negócio. Ela é individual, é muito diversificada. E tem várias causas. E tem várias causas, exatamente. Lúcio, você citou algumas causas internas, algo dentro do organismo Sim. que não estava bem, mas existem agentes externos. A forma como a pessoa trabalha, como ela senta Sim. No seu escritório, como ela carrega peso, enfim. Exatamente, é o que eu falei da dor discogênica, né? Que é aquela dor do disco intervertebral. É aquela dor nas costas que não irradia para a perna, porque não pegou nenhuma raiz nervosa
ali que vai para a perna, né? Mas o disco intervertebral, como ele é inervado, alguma coisa vai avisar o organismo que ele está com problema. Ele está desidratado, ele está degenerado. E isso é causado muitas vezes por má postura, excesso de peso, falta de atividade física, né? Tudo isso acarreta esse tipo de problema. Tem também a chamada dor fantasma. Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Sim. A dor fantasma é quando o indivíduo, por algum motivo, ele tem que amputar um segmento, né? E para o cérebro, aquele segmento existe ainda, né? Lá no inconsciente, o pé ainda existe. Então, o nervo que foi cortado para poder se fazer a amputação, ele ainda leva a mensagem para o cérebro que o pé está ali. Isso é a dor fantasma. Que coisa interessante. Exatamente, chama dor fantasma. A pessoa tem dor naquele pé que amputou, mas o pé não está ali. Isso porque o nervo do pé... O nervo, aquele segmento que iria até a extremidade, ele foi amputado, foi cortado. Mas ele leva a informação ainda que existe o pé ali. É interessante, né? O que é o corpo, né? O ser humano. Situação, e assim, fácil até de entender, né? Quer dizer, Sim. O pé não tá, mas o nervo... O nervo que estava ali, que levava a informação, parte daquele segmento está ali ainda. Então ele tem a transmissão dos neurotransmissores e das substâncias que vão levar até o cérebro aquela informação. Agora, existe intensidade da dor? O profissional trabalha com isso também? Existe, só que assim, é muito difícil e individual para se medir, né? Existe uma escala da dor, né, que a gente pergunta ao paciente de 0 a 10 quanto que está doendo, né? E ele vai nos relatar, essa que é a escala que a gente usa. Ó, de 0 a 10, 0 é nada de dor, e 10 é uma dor insuportável. Quanto que o senhor está de dor, ô senhora? Ah, eu tô com uma dor 5, então o cara tá com uma dor moderada. Ah, eu tô com uma dor 8, eu tô com uma dor importante, uma dor mais grave, né? Só que é muito individual, cada um interpreta de uma maneira, né? Muito interessante. Quer dizer, isso serve como referência. Não existe um exame para medir a dor, entendeu? Não se inventou ainda apenas essa escala de dor, né? Que é uma escala que foi estudada pelas associações aí, pelas sociedades, né, internacional da dor e tal, mas é o parâmetro que a gente tem. Entendi. Agora, Lúcio Mauro, algo que é importante relacionado a esse tema dor é a questão psicológica, não é? Tem Sim. gente que tem dor de tudo quanto que é jeito. Sim. Então, hoje em dia tem-se algumas patologias já descritas, que, por exemplo, a fibromialgia, que tem o quadro, vamos dizer assim, o quadro de satisfação com a vida, o quadro social, o quadro familiar, emocional, que interfere muito. O que é a fibromialgia? Vamos para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem. É uma dor generalizada em alguns pontos do corpo, né? A gente testa alguns pontos aí que fazem o diagnóstico, em que em que a pessoa fica até incapacitada de fazer certas as suas obrigações do dia a dia, que não tem nenhuma lesão diagnosticada por exames no seu organismo. Então, vamos resumir? É aquela pessoa que tem dor, que não dorme bem, ou seja, acorda cansada, tem uma certa depressão, certo? Uma certa... fica assim sem vontade de fazer as coisas. Aí vai fazer os exames, tanto reumatológicos de sangue, como radiológicos, como ressonância magnética de imagem, e que não corresponde à dor que ela tem. Quer dizer, não tem nada. Não tem nada pelos exames, mas existe a dor, entendeu? Que está ligada à parte emocional, como eu disse. Então é uma dor que existe. Não é que a dor é psicológica, não é isso. Existe a dor, a pessoa sente a dor. Porém, ela tem uma ligação com a parte emocional muito forte. Mas o que a pessoa, quando ela está triste, chateada, deprimida, enfim, todas essas situações que você citou, Lúcio, isso, no caso, dispararia um tipo de um gatilho ali naquele nervo para que o nervo envie
um sinal de dor para o cérebro? Tem a ver com neurotransmissores, né? Quando você está quando você tem satisfação, quer dizer que os seus níveis de substâncias da satisfação, que são as endorfinas, estão altos, né? Você recebeu uma notícia boa, o teu cérebro libera endorfinas no seu organismo. E isso te dá uma sensação de prazer, uma sensação boa. O fato de você não estar bem com alguma coisa, o teu cérebro libera neurotransmissores que são nocivos à sua saúde, te causam dor. Explicação bem racional, então. Entendeu? A cabeça não está legal, o organismo reage. Padece, né? O corpo vai reagir, né? E tem muita gente que responde, por exemplo, ao estresse com gastrite, com dor cervical, com cefaleia, enfim, são várias. Hérnia de hiato? Hérnia de hiato já é um problema visceral, né? Uma dor nociceptiva mesmo, por problema ali que o estômago tá tentando invadir a cavidade torácica, né? Vamos dizer. Então a pressão ali, a alteração das pressões ali, então há um refluxo pro esôfago, então aquilo causa dor, né? A própria dor do diafragma, mas é uma dor nociceptiva já, ou seja, existe algum problema, né? Então essa é outra classificação que a gente tem, que é a classificação da dor quanto às causas, né? Nociceptiva é aquela assim, você tomou uma pancada, ou você tem uma infecção, ou está com alguma isquemia, tem a dor, né? Os nociceptores ali estão mandando informação para o cérebro que aconteceu alguma coisa ali agudo, naquele momento. A dor neuropática, o que acontece? O nervo passa a ficar doente. Então aquele axônio, que é o prolongamento das células do sistema nervoso central, que tem uma bainha, chamada bainha de mielina, que protege o nervo, ele vai começando a ficar degenerado, vamos dizer assim, com alguns buraquinhos. E aquilo causa uma dor, geralmente crônica, prolongada. Existe a dor psicossomática, que a gente falou, e a dor mista, né? Que é uma mistura de tudo isso, né? A pessoa começou, por exemplo, fez uma cirurgia e desenvolveu uma dor neuropática depois disso. Acontece muito. O Lúcio Mauro. É meio complexo, né? Não, interessante. Assim, isso aqui é aula até para aluno de medicina e tal, mas é um pouco complexo, mas acho que o pessoal consegue entender, ter uma noção disso, sim. Sim. Você sabe que o ouvinte da Rádio Vinícola, ele presta muita atenção, né? Sim, com certeza. Presta muita atenção. E eu estou adorando fazer essa entrevista, até porque no início você falou, olha, a gente pode ficar falando horas, né, sobre esse assunto. Com certeza. E você falando já vai me brotando na cabeça várias dúvidas, perguntas. Né? E eu não vou nem fazer essas perguntas, senão a gente fica realmente muito mais tempo. Mas eu queria, Lúcio, por gentileza, que você finalizasse falando sobre a questão daqueles relaxantes musculares, o tradicional Dorflex, sim, né? E a questão da automedicação, porque quando a pessoa ainda está no Dorflex, penso eu, é algo compreensível e tolerável por um curto período, não sei se é bem assim. Sim. Mas muitos vão para a automedicação, faz pesquisa no Google, sim, e aí tem remédio que não é faixa preta, é faixa vermelha, então eles podem ser comprados sem receita, a pessoa vai e compra. O vizinho tomou... Fez bem pro vizinho. Isso a nossa cultura tá mudando aos poucos, mas ainda falta muito. E o que acontece? As dores mais simples, né? Aquela dor que é mais leve, naquela escala que eu falei, então a gente orienta e prescreve os analgésicos não opioides, né? Quais são os analgésicos não opioides? A dipirona e o paracetamol, basicamente, tá? Na dose, dependendo da dor também. Hoje em dia é muito usado no Brasil o paracetamol. Tem países que não gostam, que condenam pelo fato de poder causar uma hepatite medicamentosa, né? Lembrando que todo medicamento tem seu efeito colateral, né? Desde o analgésico mais simples até o mais complexo. Então, uma dor mais leve, a gente entraria com a dipirona ou paracetamol. A dipirona também tem seus efeitos colaterais, tá? O Dorflex é qual dos dois? O Dorflex é a dipirona com um relaxante muscular. E você pode associar um relaxante muscular mais
mais brando, mais leve, para não te dar sono. O problema do relaxante muscular é o sono. E às vezes a pessoa trabalha com maquinário, trabalha com roçadeira, dirige. Então tem que tomar cuidado para não dar sono, porque senão pode dar uma bobeada lá e se acidentar. Quando o paciente tem uma dor um pouco mais importante, né, ela é mais incapacitante, a gente associa muitas vezes, por um curto período, um anti-inflamatório, né? É o diclofenaco, é o cetoprofeno, a nimesulida, como eu disse, por um curto período, porque ela pode dar hemorragia gastrointestinal, gastrite, insuficiência renal, agride o rim. Quando o paciente tem uma dor mais importante, por exemplo, num pós-operatório, a gente associa os analgésicos opioides. Existem os analgésicos opioides mais fracos e os mais fortes. Então, os opioides mais fracos, o tramal, a codeína, né? São com os seus efeitos colaterais também, sempre lembrando. Quando o paciente tem uma dor um pouco mais importante, aí você tem a morfina. Esses opioides mais fracos, eles são todos derivados da morfina, tá? Tramal e codeína. A morfina já é o medicamento puro, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Só que ele tem um efeito colateral muito importante, que é a dependência. Esses outros mais fracos é muito difícil de dar uma dependência química. Mas a morfina, ela deixa dependente rapidinho. Então tem que ser uso hospitalar, né? Tem que ter muito cuidado com o uso da morfina. Aí tem outros, né, que é usado mais em centro cirúrgico, é o fentanil, e aí tem outros mais complexos, é a mitedona, que tem que ter muito cuidado para usar, que pode dar insuficiência respiratória, o paciente pode ficar com falta de ar, porque bloqueia a parte respiratória do cérebro. Então, como eu disse, uma simples dor, às vezes, para tratar é complicado, né? Tem que associar medicamento. Outros medicamentos que a gente usa são medicamentos coadjuvantes, que são os antidepressivos, porque, como eu disse, a pessoa às vezes está com um problema emocional, e esses antidepressivos ajudam na parte emocional e aumentam a analgesia dos medicamentos que a gente passa, dos analgésicos, e os anticonvulsivantes. Então, por isso que eles são chamados de coadjuvantes. Eles foram feitos para uma coisa e usados para outra, associado a medicamentos analgésicos. Então, são os anticonvulsivantes, como a pregabalina, a carbamazepina, a gabapentina, que ajudam lá no cérebro a diminuir a resposta para a dor, vamos dizer assim. Entendi. Tá certo? Então, tudo isso são estudos não de muito tempo para cá, que a gente está vendo que está evoluindo, está melhorando. Mas o importante de repente, uma dor ocasional, um Dorflex, um remedinho, tudo bem. Sim, com certeza. A dipirona, tomar por poucos dias. Aí não melhorou a dor, sim, né? Aí tem que procurar, tem que afastar as causas mais graves, né? Sim. Com certeza, uma hérnia de disco, sim, uma artrose mais avançada, muitas vezes um câncer, né? Tudo isso tem que ser afastado. Agora, esses tipos de doenças, eles dão dores mais importantes, né? Não é aquela dorzinha leve que fica de 6 meses, entendeu? Tá bom. Nós conversamos com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan, traumatologista, parceiro da Rádio Vinícola, sempre esclarecendo nossos ouvintes com assuntos de grande importância. Lúcio, que assunto doloroso. É um assunto doloroso. Se tratar. Né? O Chico, o Francisco Soares, ele não tem dor, viu, Lúcio? Ah, mas a saúde... Sempre tem uma dorzinha, né? Tá com a saúde pega, né? Que nem diz o caipira. O Francisco Soares, a gente tá muito feliz que ele tá aqui, né, Chico? Graças a Deus. Eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, né? Te falei, uma lenda viva do rádio, né? Aqui presente. E o Chico, ele passou por uma situaçãozinha difícil, né? Em frente ali o pavilhão do vinho. É verdade. Né? Quase morreu. Quase se foi, né? Quase morreu. Dessa pra melhor. Um pequeno infarto, né? Como se diz, não é um pequeno infarto. Infarto é infarto mesmo, né? Com certeza. Mas Deus pôs a mão. Deu tempo. Deus te deu mais uma chance. Quem que tava passando ali na hora? Tinha alguém passando na hora já? Foi um amigo meu, Zé Carlos Zétula. Já o Zétula. Já socorreram o Chico.
Ô Lúcio, então obrigado pela sua participação e até a próxima, tá bom? Ô Sandro, eu mais uma vez agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Vem com prazer mesmo, muito obrigado. Jornal da Cidade.